Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Fatos em 10. Hoje, a gente vai abrir o baú da história, mas não para falar daquelas coisas que você aprendeu na escola, tipo datas de batalhas ou nomes de reis que você já esqueceu. A gente vai mergulhar fundo nos episódios mais surreais, nas histórias que parecem mentira, mas que, acredite, aconteceram de verdade. Você já se perguntou quantas coisas absolutamente bizarras aconteceram ao longo da história da humanidade? Sério, tem cada evento que desafia a lógica e faz a gente pensar se o passado não foi uma grande piada cósmica. Prepare-se, porque hoje vamos desenterrar alguns dos fatos mais ocultos, curiosidades malucas e episódios tão estranhos que raramente são contados nos livros de história. São momentos que mostram como a realidade pode ser muito mais insana do que qualquer roteiro de filme. De guerras que duraram menos que um episódio da sua série favorita a animais que receberam cargos políticos e até julgamentos de cadáveres. Sim, você ouviu direito. A história humana é um parque de diversões de esquisitices. E hoje, a gente comprou o ingresso para os brinquedos mais radicais. Então, faça o seguinte, se ajeita na cadeira, ajusta o volume, porque o que vem a seguir vai explodir a sua mente. Vamos viajar juntos por uma linha do tempo cheia de reviravoltas inacreditáveis, provando que nossos antepassados eram capazes de coisas que nem a imaginação mais fértil conseguiria criar. Pega a pipoca e vem comigo desvendar os segredos mais bizarros que o tempo escondeu. A viagem vai começar agora. Imagina só a cena. Você pede uma pizza, senta no sofá para esperar e, enquanto o entregador está a caminho, um país inteiro é invadido, derrotado e se rende. Parece roteiro de comédia, né? Mas foi exatamente o que aconteceu em 1896, na chamada Guerra Anglo-Zanzibariana, a guerra mais curta da história. De um lado, tínhamos o todo-poderoso Império Britânico, com seus navios de guerra e tecnologia militar de ponta. Do outro, o pequeno Sultanato de Zanzibar, uma ilha na costa da atual Tanzânia. A treta toda começou por causa de uma sucessão de poder. O sultão pró-britânico morreu e seu primo, Khalid bin Bargash, tomou o poder sem a bênção da coroa britânica, que já tinha outro candidato em mente. Os britânicos não gostaram nada da audácia de Khalid. Eles mandaram um ultimato claro. Sai do palácio até as 9 da manhã, ou a gente vai te tirar daí à força. Khalid, talvez superestimando sua própria força, ou subestimando a pontualidade britânica, decidiu que não ia sair. Ele reuniu cerca de 2.800 homens, armou-os com canhões antigos e até uma metralhadora Gatling, e se entrincheirou no palácio, pronto para resistir. Do lado de fora, no porto, a Marinha Real Britânica esperava pacientemente, com 5 navios de guerra modernos apontados diretamente para o palácio do sultão. Era uma demonstração de poder intimidadora, um verdadeiro Davi contra um Golias naval. Às 9 horas em ponto, o prazo acabou. Sem resposta do sultão, os britânicos não perderam tempo. Às 9h02, o primeiro tiro foi disparado. O que se seguiu foi um massacre rápido e eficiente. Os navios britânicos bombardearam o palácio, transformando a estrutura de madeira em uma pilha de escombros e fumaça. O iate real do sultão, o HHS Glasgow, tentou revidar, mas foi afundado em questão de minutos. Às 9h40, a bandeira do palácio foi derrubada e a guerra acabou. Foram exatos 38 minutos de conflito. Enquanto o sultão Khalid fugia para o consulado alemão, mais de 500 de seus homens estavam mortos ou feridos. Do lado britânico, apenas um marinheiro ferido. A guerra mais curta da história foi uma lição brutal sobre poder e pontualidade. Agora vamos para a Roma Antiga, uma civilização conhecida por sua engenharia, filosofia e imperadores completamente malucos. E no topo dessa lista de doidões está Calígula. Ele governou por apenas 4 anos, mas foi tempo suficiente para deixar um legado de excentricidade, tirania
e uma história tão absurda que parece piada. A mais famosa delas envolve seu melhor amigo, seu companheiro mais fiel, um cavalo chamado Incitatus. Calígula não via Incitatus como um simples animal. Para ele, o cavalo era uma criatura divina, digna de todo o luxo e respeito que o Império Romano poderia oferecer. Incitatus vivia uma vida que a maioria dos romanos só poderia sonhar. Ele tinha um estábulo de mármore, uma manjedoura de marfim, bebia vinho em taças de ouro e comia aveia misturada com flocos de ouro. Ele usava coleiras cravejadas de pedras preciosas e tinha um exército de escravos só para cuidar dele. Calígula chegava a convidá-lo para jantares oficiais, onde o cavalo era apresentado como anfitrião aos convidados. Mas o imperador decidiu que isso ainda era pouco para seu amigo Equino. Ele queria dar a Incitatus uma posição de poder real, algo que chocaria a elite romana e mostraria a todos quem realmente mandava. Foi então que Calígula teve sua ideia mais genial e insana: nomear Incitatus como cônsul e senador de Roma. Imagina a cara dos senadores, homens poderosos e orgulhosos, ao descobrirem que seu novo colega de trabalho seria um cavalo. Era o maior ato de deboche da história. Calígula estava, na prática, dizendo que seu cavalo era mais competente e digno de um cargo político do que qualquer um deles. Embora os historiadores debatam se a nomeação foi oficializada ou se era apenas uma provocação constante, a história serve como um retrato perfeito do poder absoluto, corrompendo de forma absoluta. Um imperador tão poderoso que podia literalmente colocar um animal no Senado apenas para humilhar seus oponentes. Normalmente, quando pensamos em guerra, imaginamos exércitos, tanques e estratégias complexas. Mas em 1932, na Austrália, o inimigo era um pouco diferente. Pássaros. Sim, você não ouviu errado. O governo australiano declarou guerra oficialmente contra os emus, aquelas aves gigantes que parecem avestruzes e não voam. O evento ficou conhecido como a Grande Guerra dos Emus e é, sem dúvida, um dos conflitos militares mais bizarros e hilários de todos os tempos. Tudo começou quando cerca de 20 mil emus, fugindo da seca, migraram para as terras agrícolas do oeste da Austrália, onde encontraram um verdadeiro paraíso, plantações de trigo a perder de vista. Os fazendeiros, que eram veteranos da Primeira Guerra Mundial, viram suas colheitas sendo devastadas e pediram ajuda ao governo. O ministro da Defesa, Sir George Pearce, teve uma ideia brilhante em enviar o exército para resolver o problema. Ele despachou um pequeno contingente de soldados da artilharia real australiana, armados com 2 metralhadoras Lewis e 10 mil cartuchos de munição. A mídia cobriu o evento como uma verdadeira operação de guerra. A expectativa era de um massacre de aves, uma vitória fácil para a humanidade. Mas os emus, meus amigos, tinham outros planos. Eles provaram ser adversários muito mais inteligentes e resilientes do que qualquer um imaginava. A primeira batalha foi um fracasso total. Os soldados tentaram emboscar um bando de emus, mas as aves se dispersaram em pequenos grupos assim que os tiros começaram, correndo em zigue-zague de forma imprevisível. As metralhadoras, projetadas para alvos grandes e lentos, eram inúteis contra inimigos tão ágeis. Em uma semana, os soldados gastaram milhares de munições e mataram apenas algumas dezenas de emus. O comandante da operação, Major Meredith, admitiu a derrota, elogiando a tática das aves. Se tivéssemos uma divisão de soldados com a capacidade de carregar balas como esses emus, enfrentaríamos qualquer exército do mundo. O exército se retirou humilhado. A Austrália perdeu a guerra para pássaros. Hoje a gente conhece o ketchup como aquele molho vermelho delicioso que colocamos na batata frita, no hambúrguer, na pizza. Para o horror de alguns, né? Mas você acreditaria se eu te dissesse que, por um tempo, ele foi vendido como remédio? Pois é.
Nos anos 1830, lá nos Estados Unidos, o ketchup não estava na prateleira de condimentos, mas sim na de medicamentos. A história começa com um médico de Ohio chamado John Cook Bennett. Ele viu potencial no tomate, que na época muita gente ainda achava que era venenoso, e começou a promover suas supostas propriedades medicinais. O Dr. Bennett afirmava que seu extrato de tomate, vendido em forma de pílulas, podia curar uma variedade impressionante de doenças: diarreia, indigestão, reumatismo, icterícia. Basicamente, se você tinha um problema, o ketchup do Dr. Bennett era a solução. Ele publicou receitas e artigos elogiando os poderes curativos do tomate, e a ideia pegou mesmo. Logo, vários outros médicos e charlatões começaram a vender suas próprias versões do ketchup medicinal. O produto virou uma febre, uma espécie de remédio milagroso que prometia curar tudo e mais um pouco. As pessoas compravam pílulas de extrato de tomate na esperança de resolver seus problemas de saúde. A bolha, no entanto, estourou alguns anos depois. Outros médicos e cientistas começaram a questionar essas alegações milagrosas. As pílulas vendidas por outros fabricantes eram frequentemente fraudes, contendo laxantes e pouco ou nenhum tomate. A reputação do ketchup como remédio foi por água abaixo quando as fraudes foram expostas. Aos poucos, as pessoas pararam de ver o extrato de tomate como uma cura mágica e ele começou a migrar para a cozinha. No final do século XIX, com a adição de açúcar e vinagre, ele se transformou no condimento popular que conhecemos e amamos hoje. Uma jornada bizarra da farmácia para a mesa de jantar. Olha só, hoje em dia, muita gente não consegue nem começar o dia sem uma boa xícara de café, né? É uma das bebidas mais populares do mundo. Mas lá no século XVIII, na Suécia, o café era visto com muita desconfiança. O rei da época, Gustavo III, tinha certeza de que o café era um veneno perigoso para a saúde dos súditos dele. Ele tentou proibir a bebida, aumentou os impostos, mas nada dava certo. O povo sueco simplesmente amava seu cafezinho. Determinado a provar que estava certo, o rei achou que precisava de uma prova científica. E assim, nasceu um dos experimentos mais bizarros da história da ciência. O plano de Gustavo III era simples e, sinceramente, bem cruel. Ele pegou 2 prisioneiros, irmãos gêmeos, condenados à morte, e ofereceu um acordo. As sentenças seriam trocadas por prisão perpétua se eles topassem participar do experimento. Um dos irmãos teria que beber 3 bules de café todos os dias para o resto da vida. O outro, 3 bules de chá, também diariamente. O rei colocou 2 médicos para supervisionar tudo e relatar quem morreria primeiro, para provar a toxicidade de uma das bebidas. Gustavo III ficou só esperando, super confiante de que o bebedor de café não duraria muito. Mas aí a história deu uma baita reviravolta. O tempo foi passando. Anos viraram décadas, e os prisioneiros continuavam vivos e saudáveis. O primeiro a morrer, acredita? Não foi nenhum dos gêmeos. Foram os 2 médicos que acompanhavam o estudo, que morreram de causas naturais. Depois, em 1792, o próprio rei Gustavo III foi assassinado num baile de máscaras, muito antes de ver o resultado do experimento. E os gêmeos? O que bebia chá morreu primeiro, aos 83 anos de idade. O bebedor de café, o suposto envenenado, viveu ainda mais, morrendo só anos depois. O experimento que deveria provar que o café mata acabou mostrando, sem querer, que talvez ele até ajude a viver mais. De todas as histórias bizarras que eu já contei aqui, essa talvez seja a mais macabra e surreal de todas. Aconteceu em Roma, no ano de 897, e ficou conhecida como o Sínodo do Cadáver. O protagonista dessa história, infelizmente para ele, já estava morto.
era o Papa Formoso, que tinha morrido cerca de 9 meses antes. O novo Papa, Estevão VI, tinha um ódio enorme do antecessor. Movido por rancor político e pessoal, Estevão achou que só a morte não era castigo suficiente para Formoso pagar pelos crimes dele. Então, ele mandou exumar o corpo do Papa morto. Imagina a cena: o cadáver em decomposição foi tirado do túmulo, vestido de novo com as roupas papais e colocado num trono, bem no meio da basílica. O Papa Estevão VI então começou um julgamento formal contra o defunto. Um diácono foi nomeado para falar em nome do cadáver, respondendo às acusações. Estevão, num acesso de fúria, gritava com o corpo, acusando-o de perjúrio, de ter assumido o papado ilegalmente e de outras violações das leis da Igreja. O clima era uma mistura de horror e absurdo, com toda a elite do clero romano assistindo a um papa vivo julgar um papa morto. Como era de se esperar, o cadáver foi considerado culpado de todas as acusações. E a punição foi brutal. O Papa Estevão declarou nulos todos os atos e ordenações de Formoso. Depois, mandou cortar os 3 dedos da mão direita do cadáver, os mesmos que ele usava para dar bênçãos. O corpo mutilado foi despido, arrastado pelas ruas de Roma e jogado no rio Tibre. O evento foi tão chocante e macabro que causou uma revolta popular. O povo de Roma, horrorizado com o sacrilégio, se rebelou contra Estevão VI. Ele acabou preso, encarcerado e poucos meses depois, foi estrangulado na cela. Um fim violento para um dos episódios mais sombrios e bizarros da história da Igreja. E aí, o que vocês acharam dessa viagem maluca pelo lado B da história? É inacreditável pensar que cada uma dessas histórias, por mais absurdas que pareçam, realmente aconteceu. Desde uma guerra que durou menos que um almoço até o julgamento de um cadáver, o passado mostra pra gente que a realidade é cheia de eventos que desafiam qualquer lógica. A história humana não é feita só de grandes impérios e descobertas científicas, mas também desses momentos de pura insanidade, excentricidade e, por que não, de humor involuntário. Esses episódios servem para lembrar que a história é viva, complexa e muitas vezes hilária e assustadora ao mesmo tempo. Explorar esses cantos esquecidos do tempo dá uma perspectiva diferente sobre o mundo e sobre nós mesmos. Mostra que a linha entre genialidade e loucura, ordem e caos, sempre foi muito fina. E o mais legal é que o baú de histórias bizarras da humanidade é praticamente infinito. O que a gente contou hoje é só a pontinha do iceberg de um oceano de acontecimentos surreais esperando para serem descobertos. Por isso, a jornada por aqui não para. Se você curtiu esse mergulho nos bastidores do passado, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muita loucura histórica pra gente explorar junto. Até o próximo vídeo. Comenta aí embaixo qual dessas histórias você achou a mais bizarra ou se conhece alguma outra que a gente deixou de fora. A gente se vê na próxima.